Olá, humanos! Bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Mindset Update. Eu estou com uma pessoa muito especial hoje, Larissa Henrici. Hello! Esta moça, vou apresentá-la para vocês. Ela é a profissional que, quando conseguiu aquela gerência que ela tanto almejava, descobriu que não era nada daquilo que ela queria. Ela é também a mochileira que rodou 10 países em 10 meses. Ela é a mulher que mudou do modo compras noturnas no shopping para o modo meditando num ashram na Índia. E, além disso, ela é a criatura que tem as tiradas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Vocês vão poder conferir isso aqui certamente. Tem os momentos que ela fala sério e no meio ela vem com um troço assim que você fala da onde a criatividade dessa pessoa conseguiu extrair isso. Vocês certamente vão ter a oportunidade de ver. Seja muito bem-vinda, humana Larissa. Obrigada! Olá, humanos! Um prazer estar aqui falando com vocês. Conta pra gente qual foi o momento que você percebeu que deu um clique ou que girou uma chave, sei lá, que você precisava fazer um update no teu mindset. Boa! Olha, por mais que eu odeie admitir, não foi de um dia para o outro, né? Não é virar a chave, né? A gente fala muito esse clique, virar a chave, que é assim, é instantâneo. Talvez até seja dentro da gente, né? Porque dentro a gente sabe muito antes da cabeça aceitar. Então, acho que foi um processo para eu aceitar que essa chave tinha mudado, né? Aceitar que aquilo que eu fui construindo, que era o meu sonho de adolescente, que eu, né, fazer faculdade, aquela coisa bem, assim, como manda as estruturas, né? Fazer faculdade e crescer no trabalho, se esforçar e trabalhar bastante. E aí você chega lá e consegue, você realiza os seus sonhos, você está onde você quer estar, tendo as experiências que você quer ter. Eu sempre quis trabalhar com moda, então eu tinha esse mundo da moda, estava ali comigo e eu adorava, mas tinha uma coisa em mim que, tipo, tá bom, mas olha só, não é isso. Então é realmente um processo e mostra essa falta de ligação, né? Essa falta de conexão da gente, né? Do coração com a cabeça. Parece que às vezes essas coisas não estão falando, você não entende a língua. Eu não me entendia, eu ficava assim, gente, me manda um sinal, por que não tá certo? Que eu não tô ouvindo, não tô entendendo para onde eu quero ir. E acho que é um pouco disso, assim, é um processo de aceitar que tudo aquilo que a sociedade colocou, de que você mesma colocou, assim, porque eu escolhi a profissão, nem tem essa história de que, tipo, meus pais fizeram uma profissão para mim e não era o que eu queria, não, eu fiz o que eu queria, do jeito que eu queria, e acho que é mais louco ainda, né, porque eu fiz tudo o que eu queria, consegui tudo o que eu queria e falei, tipo, nossa, você tem que aceitar que não é isso, né, você tá super ali privilegiada, né, deitada em privilégio e você falando, putz, não é por aqui, não tá fazendo sentido. Então, eu fui crescendo muito rápido na minha carreira e acho que é um movimento atual, né? Os profissionais estão tendo esse... Tudo acontece muito rápido. E aí eu cheguei à gerência da empresa que eu trabalhava, tendo todo o apoio, suporte. O chefe me elogiava, não era nem falta de reconhecimento, sabe? Mas alguma coisa não estava dando liga ali. E eu não sabia o que era. E aí você não saber explicar, não se entender. Por que eu tô indo chorando pro trabalho? Por que eu tô comendo horrores? Por que sabe, não... Por que não tá bom? Por que não é suficiente? Você tem tudo e não é suficiente. Isso é muito doloroso também, sabe? De você estar ali naquela posição que, tipo, qualquer um queria estar assim, onde você tá, você tem que agradecer e você não tá agradecendo. É foda, porque você fica se julgando e você não quer tá, né, nessa sensação. Então, eu lembro que no final de 2015 eu tirei umas férias que eu já não estava tão animada com o meu trabalho, não sabia explicar muito, mas eu já estava querendo sair. E aí, quando eu retornei, logo, tipo, março, abril, me botaram de férias, porque, tipo, Larissa, tá louca, sabe? Como assim não tá bom? E eu fiquei, tipo, quase um ano me sentindo muito louca por não estar feliz, louca por não estar agradecendo, louca por querer outra coisa ou querer largar. Então, aí me deixaram de férias, eu falei, não, mas não é isso. Mas o que você quer? E era muito essa pergunta, o que você quer? Tipo, o universo, todo mundo me falando, o que você quer, menina? O que você quer mais? E eu falei, nossa, não é isso, mas eu também não sei o que é.
Então, eu não sabia responder essa pergunta que me assombrava muito. Tipo, o que você quer? Mas, mas se não é isso, né? Se não é tudo isso que você quis, ninguém te obrigou a nada, ninguém te colocou ali, ninguém te tá forçando. Foi você que desejou tudo isso. E não é o que você quer. E aí, eu pedi demissão praticamente 3 vezes, porque foi realmente um processo, assim, de desligar. E aí, eu realmente saí só no final de 2016, quando eu comprei minha passagem para viajar. Porque eu consegui a minha elaboração na época, eu sei que não é essa a resposta para todo mundo, nem deve ser, e hoje eu vejo que poderiam ter sido outras formas, mas eu não tinha repertório para entender o que eu estava sentindo e nem achar uma saída, porque não era só mudar de emprego, eu sabia que não era isso, né? Até a gente, no trabalho de coaching, eu via que, tipo, não é emprego, né? Tem tantas coisas que você está reclamando que, na verdade, vão te acompanhar, porque o problema estava comigo mesmo, eu precisava ter isso mais claro. E aí eu comprei a passagem para viajar e eu achava que eu só queria viajar, queria sair de tudo, queria largar tudo, porque eu não conseguia ver sentido nas coisas, eu não conseguia ver com clareza, sabe, as coisas. Então a minha resposta a isso foi viajar. E você falou uma coisa super exata, super perfeita. Quando você falou a frase assim, cara, ninguém te obrigou nada, você tem tudo o que você deseja e aí você descobre que não é isso que você quer. É exatamente isso. Existe uma diferença entre querer e desejar. Você usou as palavras exatas no contexto exato. Desejar está ligado a algo que é mais intangível, a algo que o meu desejo é diferente do seu desejo, e muitas vezes eu posso não entender o seu, você pode não entender o meu. Querer está ligado a algo mais concreto. Eu quero comer, eu quero beber algo. Ele é muito mais concreto, as pessoas entendem o querer umas das outras. E aí vem um questionamento. Você quer aquilo que você deseja? E ali você descobriu que não. Pois é. Que aquilo que você desejava não era o que você realmente queria, né? Então você estava almejando, indo atrás de algo que muitas vezes pode ter sido construído a partir das ideias dos outros, não no sentido como você falou, meu pai não me obrigou a nada. A gente tem muita gente que fala assim, eu fui fazer direito, fui fazer administração, porque a minha família queria, porque não sei o que, não sei o que. Não foi seu caso. Então não é que alguém te obrigou, mas nos desejos dos outros, na visão dos outros, porque é assim que a gente vai criando o nosso repertório, como você colocou. Então a gente vai aprendendo, mas o que é o certo na vida? Qual que é o caminho ideal? O que é o profissional de sucesso? O que é a pessoa, né? Qual é o caminho? Não, o caminho é indo e ter uma liderança. Não, senão ia ter muito cacique para pouco índio. O caminho natural não é ter uma liderança. A liderança é para quem tem perfil para isso, né? E para quem realmente quer isso. Você desejava, mas de repente você descobriu que não era o que você queria. Então tem esse gap aí. E essa questão de juntando isso com o que você traz lá no começo, de puxa, eu tinha conseguido tudo, né? E eu não estava feliz. A gente diz que as pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso, né? Porque quando a gente tem o fracasso, é muito fácil, os outros nos entendem, eles nos apoiam, eles passam a mão na nossa cabeça, eles nos ajudam e tal e tal. O fracasso é um lugar comum aos outros, é um lugar compreensível, é um lugar entendível. Mas o sucesso, ele te leva para um patamar onde você pode se desprender daquele grupo que você fazia parte, né? E às vezes a gente não entende, a gente pode vir a fazer parte de um outro grupo, mas ele traz também uma responsabilidade enorme. Nossa, agora eu sempre vou ter que ter essa performance, agora eu sempre vou ser essa pessoa, agora eu saí do patamar em construção para ser o patamar. E aí, como é sustentar isso? Eu posso até desejar isso, eu posso almejar, mas como é sustentar? Como é me manter nisso? E isso dá um medinho lá no fundo que a gente nem sabe. E aí, quando junta isso que você falou, que você descobriu que não era o que você queria efetivamente, que isso tinha sido moldado por outras ideias da sociedade, da cultura, não sei o que, ainda vai ter que sustentar tudo isso. Numa idade super nova, você estava com 25, por aí? 25, né? Em 3 anos você foi de estagiário assistente, não sei, de assistente para gerente, né? E super nova. Então, assim, é um pico de responsabilidade absurdo. Pode dar um tilt, né? Quando a gente descobre que não é o que a gente realmente queria. De que não vale a pena, né? Eu acho que tem muito isso.
não eram os modelos que eu queria, né? Eu entrei em modelos de liderança que não faziam sentido, mas que eu tinha que performar daquele jeito. Uma liderança que eu falava, eu gosto realmente de mover as pessoas, mas não desse jeito, não nessa estrutura, não é isso que eu acredito. Então, assim, eu realmente, tipo, tava ali, sabe, com uma carga que não era minha, porque eu sou leve, eu sou engraçada. E aí você tem que ficar, minha roupa, meu jeito de vestir mudou, nossa, tudo. E aí eu já vou me desconectando do que eu sou para sustentar o modelo que as pessoas colocaram, que é ser líder, que é ser uma gerente, que é ser não sei o quê. E o modelo de sucesso, né? Porque quais eram os valores para esse sucesso? Eu estava tendo um sucesso, tipo, realmente gosto de sucesso, a posição era legal, mas não era o modelo que eu queria de sucesso. Eu tive que também ressignificar o que era ser bem-sucedida para mim, que não estava lá no dinheiro que caía e nem da forma que era o meu dia a dia, não era esse o sucesso, sabe? E é libertador, né, entender que não existe um único modelo, porque a gente acha que tem, quando a gente é mais novo e tal, às vezes a gente acha que tem, mas existem inúmeros modelos de sucesso, inúmeros, vários, né? E acho que foi isso que a viagem me proporcionou também, Angel, porque eu fui, sem entender muito, eu fui atrás de outros modelos de vida, sabe? Ver outros universos. Eu fui achar outras referências, porque as que eu conhecia não faziam sentido. Então, a viagem também proporcionou isso, eu ver outros modos de vida, assim, outras formas de ser mulher, outras formas de ser humano, outras formas de você levar a vida. Nossa, tantos exemplos assim de outras formas que isso me ajudou a poder escolher melhor, né? Porque eu só conheci dentro do que eu tinha, eu escolhi aquilo num campo assim, né? Aí eu amplio a minha visão, minha consciência, então minha escolha pode ser mais assertiva, né? Eu tenho mais possibilidades que eu entre em contato. Então acho que também foi um dos valores dessa viagem. Assim. Eu tenho muitas pessoas que, quando a gente pergunta, o que você gostaria de fazer por um ano, se você não precisasse, né, de mais nada, ou o que você quer fazer da vida, não sei o que, um monte de gente fala viajar. E aí vem a questão, mas viajar para quê? Viajar com que propósito? Porque se eu viajar para fugir da onde eu tô, aí é aquilo que você falou lá no começo. Eu sei que a resposta não vai estar em outro lugar, porque a resposta está dentro de você. Né? Então você fez isso para ampliar o teu repertório. Mas é interessante sempre que a gente pensa nesse viajar, se ele é um fugir, se ele é uma fuga de algo, né? Ou o que está me levando para isso, o que eu quero nisso. Não, de repente eu gosto de viajar porque eu gosto de explorar outras culturas, porque eu gosto de explorar outras receitas de comida, não sei, tem N motivos, pode ser. Mas você não vai encontrar a resposta em outro lugar, né? É aquela fatídica que tinha muito em casamento um pouco mais antigamente, que assim, o casamento tava mal, aí o casal ia fazer uma viagem para Paris, né, para ver se arrumava. Gente, não vai salvar, tipo, que não, a felicidade não está em Paris, a felicidade não está em lugar nenhum, né? A felicidade está aqui, está no lar. É que vai uma coisinha assim que vai junto que não pesa nada, que são os problemas, né? Você não faz check-in e vai ali na bagagem, sabe? Querido, você tá indo viajar e tem 1 quilo de probleminhas mal resolvidos que vão estar na sua bagagem. Eles não sinalizam isso, né? Mas vai estar sempre com a gente, porque não adianta o espaço, né? A cabeça está ali com os problemas, com as questões. Elas vão ganhar outras formas, elas vão ganhar outras dimensões, elas vão se apresentar de outras formas. E você tem que estar disposto a ver. E eu percebi muito isso. Diversos problemas comigo mesma, várias questões minhas ganharam outras formas, outras dimensões, outros cenários. Que às vezes facilita, porque às vezes fica bem ilustrativo, às vezes fica bem carnal, assim, você lidar com a sua insegurança, você lidar com alguns medos, fica bem, sabe, latente, assim, fica bem à flor da pele. Quando você está em lugares que você desconhece, você perde um pouco esse eixo, né, do que você de ir ao trabalho, de conhecer, de falar a língua. Você fica muito suscetível, né, porque é uma cultura que você não conhece, é a língua que você não fala, é tudo. Então, pode ter essas viagens assim também que é mais leve, mas às vezes, dependendo de onde você se coloca, eu me coloquei em várias situações bem doidas, assim, que são desafiantes, né? Tem o seu nível de estresse também, né?
Adorei o que você falou, que a gente viaja e leva 1 quilo de problemas junto. Eu fiquei imaginando que quando a gente passa, né, nos controles de segurança que perguntam, você não está levando objetos cortantes, armas químicas, tal, 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 tal. Ok, essas coisas atentam à nossa vida física, mas eles também podiam impedir a gente de levar as coisas que atentam à nossa vida emocional e mental, que são os problemas. E ter ali uma caixinha transparente, né, que tem aquela, deposite seu alicate de cutícula aqui, né? Então, assim, deposite os seus probleminhas aqui. Ia ter que ser uma caixa bem grande. Mas eu fiquei imaginando Pra a cena, viagem como ficar você tão falou, super leve assim, feito. pra viagem ser leve assim, tem que despachar os problemas, né? É, Porque normalmente eles vão junto e aí você tem que despachar aos poucos. Vai ficando mais leve aos poucos, é. né? Agora, você saiu para viajar 2 meses, pelo que eu me lembro, naquela época. Foi, Porque, foi. gente, eu conheci a Lari bem nesse momento, assim, no momento que ela estava arrancando os lindos cabelos cacheados, que na época eram lisos, pintados de loiro, tinha um troço todo assim, Um undercut. total, era outro estilo, outra pessoa, totalmente outra imagem. Então, eu conheci Era. ela naquela época como gerente, querendo sair dela, não, pedi demissão, não sei o quê, vou viajar 2 meses. E aí, E aí que foi, era esse o planejamento inicial, eu vou viajar 2 meses, e aí eu tinha que colocar algum fundo profissional, né? Então eu ia fazer um curso que eu sempre quis fazer em Londres, na você tinha Samartã. que colocar um Tinha fundo que, profissional, por que você tinha que? era a minha cobrança de que eu não podia, né? Era justamente para justificar, porque todo mundo perguntava, e o que você vai fazer? Mas o que é a viagem, né? As pessoas querem saber o motivo. E aí, se você internaliza tanto a cobrança dos outros como eu costumo internalizar, eu falei assim, não, então eu tenho que dar uma resposta, né, para essa viagem, tem que dar uma justificativa. Não, eu vou fazer um curso, fazer intercâmbio. E aí isso todo mundo aceita, né? Ninguém te pergunta mais nada. Agora você fala, então, eu quero realmente me encontrar, me conectar comigo mesma, me permitir novos valores, desconstruir os padrões que me fizeram chegar aqui, me ressignificar. As pessoas vão falar, louca. Então eu já estava um pouco Aliás, eu tô com cansada. a canequinha hoje do Namas Crazy em sua homenagem, justamente por isso, né? Namas Crazy, Somos todas total. Namas Crazy. E aí eu fui fazer, era para ser 2 meses, no meio do caminho, antes de eu embarcar mesmo, eu incluí a Índia como um dos destinos, porque eu fiz um retiro, que é um retiro que eu costumava ir, nesse retiro me veio essa coisa de tipo, vou me desafiar, porque foi o que uma das moças me falou, nossa, mas a Londres é tão confortável, né, você tá querendo mudar tanta coisa. Londres é tão confortável, né? Você trabalha com moda, vai para Londres fazer um curso de moda. Nossa, me senti tão provocada. Aí eu falei assim, é. A pessoa aceita bastante, né? Comendo dos outros. Aí eu coloquei a Índia na trajetória, queimei várias passagens de volta, teve essa coisa de grana, que também é outro tópico. A primeira né? vaquinha eletrônica que eu fiz, que eu vi, foi a sua no Facebook. Gente, eu Foi quero ficar muito mais tempo, por favor, me ajudem. Foi no aniversário meu, que eu já estava na Índia, e aí quando eu cheguei na Índia, eu quis prolongar a Índia, então as coisas foram acontecendo em etapas, e isso é uma coisa que ajuda muito nesse desafio, nesse medo, porque aí você vai redimensionando os passinhos que você vai dando, se você tem essa possibilidade, né? E aí eu fui economizando grana, fiquei um tempo ali na Europa e logo já saí, e fiquei na Índia, e lá também fui economizando, fiz minha vaquinha de aniversário, gente, por favor, eu quero ir para Tailândia, eu quero dar mais um passo, preciso de ajuda, e fui trabalhando em hostel, limpando banheiro, cuidando de criança, e tudo isso mexendo muito, né? E aí depois da Tailândia peguei um barco, fui até a Indonésia, Você fiquei ficou dois quanto tempo meses no no barco, barco? 2 meses no 2 meses no barco. barco. Assim, também outro jeito de viver, você vê pessoas que realmente vivem assim no barco há 10 anos, sabe? E elas mostram como é um jeito, e aí você se surpreende o quanto é mais econômico viver assim, o quanto seu estilo de vida, né, é um círculo vicioso, né? Você tem um estilo de vida para sustentar o seu salário para estudar esse estilo de vida, e as pessoas viviam com tão pouco, e parece muito redundante, né, eu falar isso, mas a gente vai vendo na pele essa relação com a natureza, com água, economizar água. Eu sabia, a gente tinha um termômetro para saber quanto de água que tinha para você durar. A cada 10 dias a gente fazia um supermercado e tinha que se manter com aquilo. Tipo Depois a chegando nova ainda. quarentena, é o que a galera tá vivendo hoje, porque hoje tem muita gente que está descobrindo que pode viver com menos, né? Eu acho que um Pois dos é, benefícios da quarentena é isso. As pessoas estão praticando o desapego também de algumas coisas e percebendo que elas podem ter uma vida total. diferente. E o barco já traz isso, né? Porque a energia, tudo, a estrutura, você tá sempre indo para um outro lugar.
E depois aí da Indonésia, fui para Nova Zelândia, que foi o final da Nova Zelândia para o Brasil. Aí foi essa volta Quais aí, países que foram? Foi Inglaterra, Espanha, Alemanha, Suíça, Turquia, Índia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Nova Zelândia. Se eu não esqueci nenhum, é para dar 10 aí. Tá. E o que fez com que esses 2 meses virassem 10? Uau, boa pergunta. Foi me abrir. Foi enfrentar o medo. Eu falo, eu escrevi muito nessa época, eu escrevia bastante, e eu falei que o medo a coragem se alimenta do medo. Então a coragem é um bichinho que você vai alimentando, e ela não aceita outra oferenda se não é medo. Oi, tudo bem? Eu tenho um medo para te entregar, vamos. Então eu me propus muito a isso. Quando eu tinha medo de alguma coisa, eu falava, é ali que eu vou. Então, todas as vezes que eu senti uma barreira, mas será que o dinheiro vai dar? Eu vou testar se o dinheiro vai dar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar no hostel. Eu gastava, na Espanha, eu fiquei quase um mês, eu gastava €1 por dia. Quando que eu ia pensar? Não tem nenhum blog de viagem que vai falar para você que você vai viver com €1. Não tem. Não tem nenhum passo a passo que vai te falar que isso é possível. E esse €1, Angela, às vezes era o €1 que era da cerveja, tá? Que eu já tinha comida, o hostel, né, que eu trabalhava lá, então sobrava comida porque eles ofereciam um jantar para os hóspedes, então a gente podia comer, e aí eu vivia das comidas do jantar que sobrava, tinha o café da manhã, não precisava de mais nada, e aí à noite fazia guia, né, dos turistas, e ainda pagava minha cerveja. Então, às vezes era menos que isso, se não quisesse beber, gastava menos. E como essa menina das compras noturnas no shopping que você fala, se percebeu quando estava comendo o que sobrava do jantar, dos hóspedes e se sentindo muito bem com isso, e por opção, né? Não é que estava passando necessidade, não é isso, Não. porque em nenhum momento você passou necessidade. Não. Essa história é uma história de escolhas, né? Então, como que aquela menina que ia para o shopping à noite, torrava dinheiro, se viu sendo mais feliz assim? Pois é muito louco, talvez possa parecer clichê para algumas pessoas, mas gente feliz gasta menos. Gasta muito menos. E aí, quando você também se livra de alguns padrões, tipo, também, o que é diversão? Eu moro em São Paulo. São Paulo, para você encontrar uma pessoa, você já está gastando, né? Então, você quer encontrar seus amigos, você tem que estar num restaurante, você tem que ter pago um Uber, porque dependendo da hora que você vai, tipo, o transporte já não é tão legal. Então, tudo isso, todos esses fatores vão criando um estilo de vida que a gente vai colocando muitas coisas, muitos obstáculos, ou vai criando muito gasto, né, para a gente ter alguns relacionamentos. E lazer. Então, lazer é caro. Então, você começa a... Eu já achava isso uma dica legal, assim, de viagem, que quando você vai muito com essa visão de turista, você quer entrar em todos os pontos turísticos, né? Então, poxa, não posso ter ido para Paris sem ter entrado na Torre Eiffel, não posso... E eu era tão grata por eu estar naquele solo, porque era muito esse meu pensamento. Eu estou tão feliz por eu estar pisando nesse solo dessa cultura, desse país tão diferente, que eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso ter onde dormir, fazer minhas refeições e conversar com as pessoas, me entreter. E tipo, de troca mesmo. Não que eu tenha que... tem que ir naquela balada tal, tem que ir no restaurante 5 estrelas que falaram que você não pode, porque tem sempre alguém que volta de viagem e fala assim, não, você não pode ir para a Índia, não ter ido naquele lugar do 5º andar que te oferece uma coisa que você comeu, que foi um ovo feito no Himalaia por patos virgens, entendeu? Eu não sei nem como que faria, né? Ovo virgem. Mas tem toda essa glamorização e vai deixando tão distante você ser feliz, né? Aproveitar o momento. Então, acho que é isso. Eu não precisava de muito. Eu usava, às vezes, tipo isso. Estar no comer ou cozinhar, isso já era um entretenimento, já me fazia andar no rio, lá quando eu estava em Sevilha, aquele rio era maravilhoso para mim, já era um parque, você ficar ali, sabe? Então, é colocar menos obstáculos para as coisas.
Pra gente fechar, que tá incrível, eu poderia ficar 1000 horas e espero que a gente Ai, eu vou faça falar outros. disso. Eu adoro quando a gente Sei. fica aqui no sofá conversando 1000 horas, dias inteiros. A Lari tem, inclusive, um quarto cativo aqui em casa, já ficou muito aqui, né? Logo que ela voltou da viagem, gente, ela tinha sido minha cliente antes da viagem. Ela voltou da viagem, ela já praticamente ficou morando aqui na minha casa um tempo, ela não tinha nem para onde ir, foi bárbaro. Mas assim, para a gente fechar, eu queria que você falasse uma coisa, que são 3 coisas. Quem era a Larissa Henrice antes de começar este processo todo? Quem era a Larissa durante este processo? E não estou falando viagem, estou falando processo de fazer esse update do teu mindset. E quem é a Lari hoje, pós tudo isso? A gente sabe que o processo continua sempre, nunca acaba, mas pós essas etapas do seu processo. Nossa, tem sempre umas perguntas maravilhosas, né? Olha, eu posso marcar muito sobre alguns rompimentos e, claro, esses processos todos estão muito, muito, muito ligados. E aí eu vou puxar o saco mesmo, eu puxo a Ângela e os trabalhos que a gente fez de coaching, isso é verdade. Em 2014 foi quando eu procurei ela. E aí Nossa, eu entrei no grupo Identidade. Então já pensa como era a Larissa antes. Era uma pessoa que não sabia quem ela era, porque ela se inscreveu num grupo de identidade. Do e já coaching me ajudou, em grupo. Você fez o coaching em grupo muito. primeiro, depois você foi para o individual? Foi primeiro em grupo. Primeiro em grupo. Foi maravilhoso. Eu estava nessa da profissão e não sabia quem eu era, então foi essa busca. Eu tinha rompido um relacionamento também de 7 anos. Então é bem essa fase, tipo, nossa, quebrando um ciclo. E aí nesse processo de autoconhecimento tem muitos momentos em que você tem que sentar com você e falar assim, a gente sabe quem a gente sabe a sensação, às vezes a gente não sabe explicar, mas a gente sabe qual é o nosso lugar, a gente voltar para buscar a nossa essência, sabe? Meio que essa imagem de dar a mão para si mesmo. Não, peraí que eu tô com você. A gente tá perdido, a gente tá chorando, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, mas por algum instante a gente tá aqui. Sou eu e você, e a gente vai sair dessa, ou a gente vai achar um caminho. Eu não vou te julgar, eu falava muito isso para mim mesma, as conversas de novo. Eu não vou te julgar se essa decisão for errada, né? Você não ouse se arrepender disso. Você não ouse se arrepender, porque a gente está desesperado, a gente está fazendo as coisas porque a gente tem que fazer. Depois você não venha se arrepender, porque eu não vou aceitar esse desaforo de se arrepender. E então se permitir, se jogar, tá com medo e ir com medo mesmo assim. E hoje em dia acho que tem uma maior calma, assim, eu ganhei uma resiliência desse encontro comigo, de saber que, olha, a gente passa por muita coisa, hein, menina? Sabe? A gente estava junto ali naquele momento que você percebeu que o seu visto, você não ia perder a sua passagem, e eu fiquei 3 da manhã olhando para o teto, chorando no aeroporto, sem saber o que fazer, porque eu não tinha o visto, enfim, várias situações assim que eu falei, putz, não, eu tô aqui, eu estou comigo mesmo, sabe? E aí a situação que a gente vai se colocar, a gente também vai sair, e a gente também não vai se julgar por ter se colocado ali. Então hoje tem essa força maior desse contato comigo. E claro que quando eu voltei, tava bugadinha, né, gente? Muita terapia também. Não é que você volta e tá tipo, ai, evoluí, e aí eu tô brilhando. Não, 2 anos de terapia insano. Tive que tomar remédio, sim, para voltar para a realidade, de digerir o que eu tinha passado, porque eu me coloquei em muitos extremos, né? Tem essa coisa de me colocar em extremos, então isso tem um prejuízo, tipo, às vezes você não se aguenta, sabe? Às vezes eu me empuxo demais. Então, não quero que deixe isso fantasiado, sabe? Então, teve muita terapia, grana que, tipo, você vai, depois você pensa o que você vai fazer com a grana. Então, tem isso depois. Mas que valeu muito a pena e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, com certeza, assim. Adoro essa história. Muito bom. Você sabe que eu sempre lembro acho que depois até eu compartilho aí, mas eu sempre lembro você que me apresentou a música do Eso, cada um no seu processo. Muito bom aquilo.
Muito bom. Sabe, a Kundalini, é isso, eu acho que é muito isso. Às vezes a gente também leva muito seriedade, assim, né, com uma rigidez, coisas de desenvolvimento, e tem que ser sério, né, como se estivesse na escola e vai apanhar e vai não sei o quê. Mas tem hora que você tá ali chorando, e aí ao mesmo tempo você fala, meu Deus, por que eu tô chorando? Aí você dá risada, aí você fala, meu, né, não tem fórmula e não é tudo tão as mil maravilhas, não, dói pra caralho, tá? Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas dói. Pode. Dói, gente, dói. Quebrar padrão dói, é um esforço mental e físico, porque seu cérebro gasta mais energia, seu corpo às vezes não aguenta. Então, não é flores, não. Mas depois que passa é bem melhor. Né? Mas é bom. E às vezes até quando a gente tá doendo, a gente fala, nossa, que bom que tá doendo porque eu tô sentindo alguma coisa e fazia tempo que eu não sentia. Ou então conheci uma nova emoção, por mais que ela seja estranha. Nossa, agora eu sei o que é isso, sabe? E até isso você agradece quando você sabe que vai passar. Então, que bom que eu descobri isso e agora eu vou poder resolver, porque antes eu estava sofrendo e eu não sabia o que era. Não sabia o que era. E passa. O que é bom passa e a dor passa. Então, tudo passa. Muito bom. Muito bem. Larissa por Larissa em uma palavra. Ai, sua Marília Gabriela, para com isso! Que difícil! Ai, que difícil! Cara, acho que é alegria. Já falei, então. Boa. Alegria. Até quando tá doendo, eu lembro quando eu falei pra Natália, até num podcast nosso, que eu tinha acabado de voltar da psiquiatra, que eu tava com depressão, eu cantei, a depressão me pegou, tentei escapar, não consegui. E eu tava, tipo, tinha acabado de chorar horrores. O médico falou pra mim, como você tá? Eu chorava. Porque minha família, não sei o que, reclamando de tudo da vida. E no final eu falei, Nath, vou tomar remédio, porque a depressão me pegou. Então teve esse período, assim. Tem esses períodos escuros que também passam. Mas tem uma alegria, às vezes é um vigor interno. Foi uma vez que eu falei pra um amigo, tem um vigor interno. Às vezes não é essa alegria que é legal, assim, né? Porque até o sorriso às vezes é desespero, né? Mas é um vigor interno de valer a pena, sabe? Então acho que é isso. Muito bom, muito bom. Agora, espaço aberto, divulgue o podcast, divulgue o que você quiser. Ai, gente, segue nosso podcast, Voice 176. A Ângela já foi nossa convidada logo de primeira, porque é isso, né? Eu dei uma entrevista lá no começo. Tem um podcast da Voice 176, o Hilari Trends, que é o meu canalzinho dentro do Voice para falar de tendências. Hilari Trends. É muito bom esse nome. E o podcast da Voice é o nosso xodózinho, meu e da Nath, a gente adora, então acho que se vocês quiserem conhecer a gente ou ter contato, essa é uma boa porta de entrada. Sigam lá, Voice 176, Larissa lá em Rice. Acho que é isso. Adoro conversar, gente. Adoro bater papo. Se alguém quiser saber mais, e eu falo que a Ângela, assim, ela tem um dos poderes dela de Mulher Maravilha, é juntar gente boa. Então, se falar assim, eu conheço a Ângela, tive algum contato com a Ângela, sei lá, cruzei com a Ângela na fila do mercado, já é meu amigo, pode falar comigo, entendeu? Só fala isso que a gente já vai ser best. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, manos. Tchau.